vamos lá, a gente vai falar hoje sobre o nosso sistema nervoso e a regulação emocional, certo? E uma das coisas importantes para trabalhar com o sistema nervoso é a gente ir construindo cada vez mais uma intimidade e uma conversa com o nosso corpo. Ficar consciente do que se passa com ele e das nossas sensações. Isso, cada vez mais a gente entender como a gente responde às situações da vida, certo? Como a gente responde, por exemplo, ao ambiente externo, a uma pessoa que está interagindo com a gente e até aos nossos próprios pensamentos e as nossas próprias lembranças. E às vezes a gente pode estar bem, né, conversando com alguém, aí alguém fala de alguma coisa lá de um passado dela, de uma infância. Como eu gostava de ir para a minha fazenda na casa do campo com meu avô. Você está contando da vida dela, isso lhe reporta uma lembrança da sua infância. Que aí, quando lhe leva para esse lugar da sua infância, pode ser maravilhoso. Se for ótimo, você vai sentir, que gostoso, né? Você me trouxe Fazia tempo que eu não me lembrava da minha avó, coisa e tal, ou não me lembrava da fazenda, mas pode trazer também uma lembrança desagradável. E aí você pode não conversar, deixa para lá, e aí sua amiga pode ir embora e você passar o resto do dia com a sensação de dor no peito, ou comprimida, ou então de uma hora parece para outra que você ficou irritada e começou a brigar com todo mundo que estava do seu lado, né? Então, às vezes pode ser essa pequena lembrança que foi invadida por uma simples conversa. Se a gente tem consciência, a gente pode entender de onde ela vem e pode começar a poder gerenciar ela, porque a gente conhece, certo? A gente cuida melhor das coisas conhecidas do que das coisas desconhecidas, certo? Mas, para as coisas ficarem conhecidas, a gente precisa criar um vínculo com elas, criar uma conexão, criar um contato. E nesse contato a gente vai criando uma certa intimidade, né? A gente vai criando uma narrativa com a história da gente, que vai mudando com o tempo, né? Então, falando isso da narrativa que vai mudando com o tempo, eu me lembrei, ontem a gente estava num grupo estudando, e um dos temas do nosso estudo de ontem era o poder da poesia, a narrativa poética, e como a relação entre a poesia e a teoria polivagal, que a gente vai falar um pouco, e como essa narrativa poética e como essa poesia pode acalmar o nosso sistema nervoso, a partir de uma perspectiva de que toda a história é um poema, certo? Então, você poder pensar na sua história e na história do cliente como um poema, como um conto ou uma canção poética, certo? E um pouco por aí. Então, vamos viajar nessa poesia do corpo, que é o nosso sistema nervoso, certo? Tornar a fisiologia poética. Eu trago essa imagem com essa frase de Gaiaça, né, que há muitos anos, eu acho que ele falou isso mais ou menos na década de 80, mas eu acho tão atual, cada dia mais, né? E é sobre isso, que quando a gente fala de regulação emocional, teoria polivagal, depressão, transtornos transtornos de ansiedade, de pânico, e às vezes adoecimentos somáticos, como dores crônicas, enxaqueca, hipertensão, diabetes, ou fibromialgia, né, tem a ver com a forma como a gente está funcionando, com flexibilidade ou não, dentro da nossa capacidade de tolerar as emoções e a forma de responder à vida. E aí Gaiaça traz essa ideia,
que a gente tem vivido tanto entre o medo e a raiva, e se a gente não aprender a viver de um outro modo, a gente vai acabar com a nossa espécie. Então, como a gente pode melhorar a nossa vida e a de nossos clientes, das pessoas com as quais a gente trabalha. Eu acho que essa é a grande proposta de entender o nosso sistema nervoso e entender como a gente responde às situações da vida. E o que Porges tem contribuído muito dentro da evolução, certo? Filogenética do nosso sistema nervoso. Então, acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva. Todo mundo já viveu isso na vida de alguma forma, né? Entender que as emoções são contagiantes. Isso significa que as respostas nos nossos corpos são adaptativas. Às vezes eu chamo de casa triste, aí encontro uma amiga muito alegre, certo? A alegria dela pode ser tão contagiante que ela me faz esquecer a minha tristeza e eu rio. Como o inverso também acontece. Às vezes eu encontro uma pessoa tão triste, tão mal, tão deprimida, que ela parece que sugou minha energia todinha, minha alegria vai embora e eu já fico triste lá e já fico arrasada e já volto para casa péssima, né? Pensando que a vida é a pior coisa. Então, as nossas emoções são contagiantes e a gente precisa entender, não só entender, eu acho que é ter consciência de como a gente afeta e como a gente é afetado pelo outro. Então, as relações, o tempo todo a gente está se corregulando na relação com o outro. E isso é extremamente importante, essa consciência, e como terapeuta mais ainda, você entender que os seus estados afetam o estado do cliente, como o do cliente afeta o seu. A gente não tem que se tornar nenhum lugar de perfeição, mas a gente entender que existe essa afetação para poder lidar com ela e, às vezes, até trabalhar com ela de uma forma positiva ao próprio processo, né? Certo? Então, eu não sei se vocês conhecem a Henri Laborie e o trabalho dele sobre o sistema nervoso, onde ele fala do sistema de inibição da ação e do sistema de ativação da ação. Então, ele traz a relação entre inibição e ação e as duas respostas. Isso é o estudo de Henri Laborie e de Gerlorne, Edelman, são dois estudos dentro do sistema nervoso extremamente importantes na psicoterapia e principalmente para a gente que trabalha na biosistêmica, que são essas as bases neurofisiológicas da biosistêmica, que Jerome Lis transformou essas bases conceituais em processos terapêuticos, certo? Em uma técnica específica dentro de um modelo biosistêmico. Mas entender o que é que Laborie traz. Ele traz essa ideia que a gente tem um sistema de inibição e de ativação da ação. E que o estresse, certo? Quando o ser humano está sob estresse, ele tem dois tipos de resposta. A da imobilização da ação, que é a resposta de imobilidade e congelamento, e a de ativação, que é a resposta de luta ou fuga, certo? Então, quando eu consigo ter uma resposta mais ativa, eu consigo levar a ação, completar a ação, responder a ela depois do estresse, como a gente falou da outra vez, a gente o organismo vai se restaurar e a gente reencontra um bom estado de saúde. Mas, se a ação fica inibida, ela é incompleta, ela fica congelada, isso vai se transformar em distúrbios psicológicos e em distúrbios físicos também. Dentro dos estudos de Laborie, ele a associa quando a inibição da ação ela é muito forte, crônica e tem uma intensidade muito grande na vida de uma pessoa,
a nível psicológico, a situação extrema seria a depressão e o suicídio. A nível orgânico, seria o câncer para ele. Dentro dos estudos e das pesquisas que ele fez dentro desse tema. Então, ele vê esses dois tipos de respostas em termos de extremos, quando a ação é inibida no organismo, certo? Então, ela poderia caminhar para uma resposta mais a nível somático ou mais a nível psíquico, certo? Então, isso significa que, como diz Gerlorne, houve uma quebra no funcionamento dinâmico do sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, ele funciona assim, certo? Sobe e desce. Um pouco, vamos dizer, parecido com o que algum de vocês colocaram. Não, agora eu estou mais relaxada. Se eu estou mais relaxada, talvez eu podia estar mais agitada, certo? Aí eu começo a respirar e aí eu começo a me acalmar. Então, eu faço um movimento que é dinâmico, simpático e parasimpático. Como aqui. A gente está aqui, eu estou falando desse tema para vocês e vocês estão prestando atenção. Então, todas nós precisamos um pouquinho do nosso sistema simpático para fazer isso, certo? Porque a gente precisa de um pouquinho de atenção e um pouquinho de estresse para poder dar conta disso. Se a gente entra no relaxamento parasimpático, aí não vai rolar essa história, certo? Você estaria mais adequado para estar deitada numa rede, né, tomando uma cervejinha e olhando o céu estrelado. Então, combina mais com parasimpático, sabe? Como também, se você deita naquela rede maravilhosa para tomar essa cervejinha, mas você está muito tenso. Então, o seu simpático não deixa você aproveitar esse relaxamento adequado. Então, os dois são bons, desde que a gente possa fazer esse movimento sempre. O problema, não existe o simpático bom e o parasimpático ruim, nem o parasimpático bom e o simpático ruim. Todos dois têm o lado bom e o lado negativo, certo? Eu ficar hiperativada, agitada demais, é um lado negativo do simpático. Agora, eu poder ter uma ativação adequada para dirigir, para correr, para estudar, ou para estar fugindo de uma ameaça, de um perigo, eu estou usando o meu simpático de acordo com a necessidade adaptativa do momento. Depois o corpo faz o caminho natural e eu encontro a saúde. Mesma coisa o parasimpático. Para dormir eu preciso dele legal, para que ele me permita que eu durma de boa, para que eu relaxe aquela praia gostosa ou aquele fim de semana com os amigos, para que eu possa tomar uma cervejinha ou um vinho bem legal, tranquilo, ao lado do namorado, do amigo ou do marido, e possa curtir isso de uma forma tranquila, sem estar tensa nem preocupada. Então, isso é um bom funcionamento do seu parasimpático, certo? E em situações de muito perigo, que eu não tenho saída, eu posso ter um congelamento como uma resposta de sobrevivência. E se eu posso, depois desse congelamento, me levantar, descarregar a situação, eu posso voltar para um estado de saúde. Agora, se eu permaneço congelado, que seria a ação inibida constante, aí eu vou cronificando essa situação e posso desenvolver algum adoecimento. E aqui o estresse vai entrando nessas respostas que podem ficar hiperativadas ou hipoativadas, principalmente o trauma. Ora, essa era a ideia antigamente que a gente falava do sistema nervoso assim, simpático e parasimpático. Ativar, resposta de ação, repousar, relaxar, parasimpático. Era isso que a gente falava do sistema nervoso autônomo, certo? Como essa reciprocidade dinâmica e um com a função de ativação e outro de repouso e de reparação. Ok? Aí vem Porges, depois, com a teoria polivagal, trazendo uma evolução na nossa compreensão do nosso sistema nervoso, certo? E aí, isso parte a partir do nosso entendimento sobre o nervo vago. Okay?
O nervo vago, ele vai, todo mundo já se conhecia, o nervo vago dorsal, que é responsável por, que funciona do diafragma para baixo, ele é responsável por todas as nossas funções instintivas, como respirar, as funções digestivas, ele estava todo vinculado e conhecido. Só que ele traz nos estudos dele que o nervo vago tem 2 ramos. O dorsal, que já é o velho nervo vago conhecido, e o novo nervo vago, que é o nervo vago mielinizado, que é o vago ventral, que é relacionado com o nosso sistema de engajamento social, com a nossa conexão e a nossa capacidade de interagir com o outro, de detectar os sinais de segurança e perigo. Certo? Então, o ventral vagal é o nervo responsável pela comunicação, pela interação entre as pessoas. Certo? E esse estudo do nervo vago ventral, ele vem revolucionar e trazer uma nova compreensão nas psicoterapias, né? Como aplicar toda essa teoria dentro de um conceito teórico e psicoterápico e no entendimento do trauma. Ele ajuda muito no trabalho com trauma, compreender como funciona o nervo vago em situações de trauma e de estresse, certo?